Olá, alunos das nossas turmas de segundo ano, né? Essa semana nós demos início ao nosso capítulo 4, né? Que trata sobre mudanças de estado, né? E hoje eu gostaria de ver com vocês um pouco sobre o nosso diagrama de fases, né? Na página 65 do nosso livro Física para o Ensino Médio, né? Então já nós vamos ver um pouco sobre o diagrama de fases, né? Que ajuda aí a responder várias questões, né? Então é o seguinte, pessoal. O diagrama de fases, ele representa os estados físicos da matéria e as suas mudanças, né? Suas possíveis mudanças. É o seguinte, nós temos aqui no nosso diagrama, nessa primeira área, nós temos o estado sólido, né? Nós temos as substâncias no estado, olha aqui, sólido. Nessa segunda área aqui, nós temos a substância no estado líquido. Na nossa terceira área, cheia de pontinhos aqui, nós temos a substância no estado, né, gasoso. Ou melhor, no nosso estado de vapor, né? O estado gasoso é o outro vapor. E aqui nós temos a substância no estado gasoso, né, que ela é um gás. Aí é o seguinte, pessoal. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer, né? O nosso gráfico, né, o nosso diagrama, ele representa a substância em uma certa temperatura e uma certa pressão. Então vamos analisar um ponto, né? Vamos supor, temos aqui uma pressão, né, um determinado valor, e nós temos uma determinada temperatura aqui, né? Temos aqui uma determinada temperatura. Vou colocar θ1 e P1. A substância ela tem essa temperatura θ1 e a pressão P1. Pode ser qualquer valor, né? Nós não vamos estipular aqui um valor. Então é o seguinte, com essa temperatura e essa pressão, a substância estará no estado sólido. Mas e se eu aumentar a temperatura da substância e eu manter ela naquela mesma pressão, né? Por exemplo, eu vou aumentar, eu não quero que seja no θ1, né? Eu quero que seja uma temperatura maior aqui, né? Ó, vamos chamar de θ2. Então ela está em uma temperatura maior, aqui é o θ1, aqui é o zero, né? E aqui ele vai aumentando, aqui é a temperatura 2. Então, mas eu quero manter a mesma pressão. Então, ó, eu não vou colocar aqui P2, eu vou manter a mesma. Ó. Então a pressão vai ser a mesma. Só que a substância vai estar em outra temperatura. Então eu tenho aqui a substância na temperatura 2, mas mantendo a mesma pressão, ela vai estar no estado líquido. Se eu aumento a pressão, ou melhor, se eu mantenho a pressão, mas eu aumento a temperatura, do θ1 para o θ2, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, né? Vai haver uma mudança de fase. E é o seguinte, nós temos aqui a nossa curva, né? Essa curva é o momento em que ocorre ali o calor latente, né? Que nós estudamos no capítulo anterior. Ou seja, durante essa curva é o momento em que a substância vai passar do sólido para o líquido. Ela vai receber calor, mas a temperatura não vai mudar, né? Enquanto ela estiver recebendo essa quantidade de calor. Mas ela vai, enquanto ela passar, estiver no estado sólido, ela está aumentando a temperatura. Quando chega bem aqui, nesse ponto, ocorre a mudança de fase. Ela vai passar do estado sólido para o líquido. E desse ponto até o nosso ponto estabelecido aqui, ela vai somente aumentar a sua temperatura. Ela vai já está no estado líquido e a sua temperatura vai somente aumentar daqui para cá, né? Vamos chamar A, B e C. Então, do ponto A até o ponto B, ela vai somente aumentar a sua temperatura estando no estado sólido. No ponto B, ela sofre a mudança de estado. Ela passa do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, ela vai sofrer a mudança de estado. E do B até o ponto C, ela vai aumentar a sua temperatura. E isso nós podemos analisar em qualquer situação. Do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso,
ou melhor, do vapor, né? Do vapor para o sólido, do sólido para o vapor, tanto faz. Nós podemos fazer esta análise, variando a temperatura, variando a pressão. E vamos analisar também aqui, ó. Temos um ponto aqui, que é o chamado ponto triplo, né? Neste ponto, é um ponto que possui aqui, coloca aqui, uma determinada temperatura, ó. Ele tem uma temperatura T e tem uma pressão também exclusiva, pressão T, no ponto triplo. Neste ponto, com esse único valor de pressão e de temperatura, a substância ela vai poder ser encontrada nos três estados, sólido, líquido e gasoso. Se eu conseguir isolar uma substância e manter ela com essa mesma temperatura e pressão, ela vai poder estar nesses três estados, né? Então esse é o ponto triplo, né? E nós temos aqui também o estado de gás, né? Há uma diferença entre vapor e gás. A diferença é o seguinte, que se eu continuar aquecendo, por exemplo, a água, né? Essa curva aqui não é a curva da água, né? Aqui é uma curva genérica, né? Para qualquer substância. A curva da água é um pouquinho diferente, né? Mas vamos analisar aqui. Se eu continuar aquecendo, né? A água até um certo ponto ela vai passar do estado líquido para o vapor. Mas se eu aquecer mais ainda, aquele vapor vai se transformar em um gás. O gás, ele não pode passar para o estado líquido somente eu aumentando a pressão. Eu posso comprimir o gás, mas ele não vai passar para o estado líquido. Ele vai, ele vai somente aumentar eu posso reduzir a temperatura, né? Mas não tem como eu pressionar ele até ele passar para o estado líquido. Eu tenho que reduzir a sua temperatura até ele se transformar em vapor. Quando ele se transformar em vapor, aí eu posso aumentar a pressão, eu posso pressionar o gás até ele passar para o estado líquido. Então essa é a diferença, né? Os nossos três estados, sólido, líquido e gasoso. E existe o ponto crítico, né? Ó, explicamos. É o C, né? Nesse ponto crítico, é justamente esse ponto em que a substância está no seu estado de vapor e ela não pode passar para o estado líquido. Ou melhor, ela é um gás e ela não pode passar para o estado líquido. Então isso aqui é um ponto é uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Qualquer ponto no diagrama vai representar uma temperatura e uma pressão. Então mais um exemplo aqui só para nós entendermos, né? Suponha que a substância está aqui, ó, nesse ponto. Ela tem uma determinada temperatura, vamos chamar aqui T, θ, né? 3. E eu quero que essa substância passe, e ela tem também a sua pressão, né? Vamos colocar aqui. Ela tem aqui a sua pressão, ó, P3. A substância aqui, ela está, é o ponto D, né? Ela tem uma pressão e uma temperatura. E eu quero que a substância passe para o estado líquido. O que eu tenho que fazer? Se eu aumentar a temperatura, será que dá certo? Não, né? Se eu aumentar a temperatura, ela vai passar para o estado de gás, né? Ela já é um vapor, então não adianta. Então eu tenho que aumentar a pressão até atingir o estado líquido, né? Então, ó, ela tem aqui uma pressão P3 e temperatura. Então eu vou manter essa temperatura. Eu tenho que manter a temperatura e eu vou aumentar a pressão, né? Até aqui, por exemplo. Vou colocar aqui. Uma determinada pressão aqui, chamada de P4, né? 3, 4. Então, eu vou manter a temperatura e vou aumentar a pressão. Aqui ele vai estar no estado líquido, né? Ele está entre a curva de... Aqui é a curva de vaporização, né? Aqui ele passa do líquido para o vapor. E aqui passa do vapor para o líquido, né? Curva de sublimação ou vaporização. Então aqui ele está no estado líquido. Então eu aumentei a temperatura, ou melhor, aumentei a pressão. Quando ele chegou em uma determinada pressão, ele passou para o estado líquido, né? Que é a mudança de estado. E
depois ele somente continua aumentando a sua pressão até chegar aqui nesse ponto, né? Então aqui o ponto E. Então do ponto D ao ponto E, eu tenho, né, uma mudança de estado, né? Então, temperatura constante, ó. Nós vemos que a temperatura não aumentou, somente ocorreu a variação da pressão. Então esse é o nosso diagrama de fases, né? E através disso nós podemos analisar as mudanças de estado, né? Essas mudanças que vocês leram aí na parte mais assim, mais teórica, né? Uma parte mais de leitura aí no início do capítulo 4. Então qualquer dúvida, pessoal, pode colocar aí nos comentários que estamos aí dispostos a tentar sanar essas dúvidas.